E isso é um exame de segundos, mas para você conseguir diferenciar isso, são anos. E aí você entra com a inteligência artificial. Boa! Nossa, genial essa. Gostou, né? Gostei demais. A inteligência artificial, eu estudo isso desde 2020. Na época, ainda a gente não tinha as LMMs, né? Large Language Models, tá? Que seria o chat GPT. Seria na época pré. Quando você pensa em inteligência artificial, você vai ter o Machine Learning, né, que é o aprendizado de máquina, que é o mais simples. Aí depois você vai passar para o Deep Learning, que também é um Machine Learning mais aperfeiçoado. E depois você vai ter os LMMs, o Large Language Models, que eles são todos juntos. Tudo está relacionado com linguagem de máquina, mas é um dentro do outro e vai se somando. Quando você tem isso, dentro da medicina começou a se estudar se isso era possível para poder trabalhar com descoberta de lesões. Eu tive a oportunidade, como eu te falei, eu sempre gostei de estudar e também era ruim de grana quando eu era mais novo. Eu morei numa moradia estudantil dentro da USP de Ribeirão. Era a casa do estudante de medicina. Quando eu comecei a estudar lá, eu comecei a ver que quando você fazia pesquisa, você podia ganhar uma bolsa de estudos. E aí, isso ia complementar para eu conseguir sobreviver lá. Minha mãe tinha uma loja de vestido de noivo, ela morava dentro da loja dela, tinha dificuldade numa época da vida dela, que foi muito difícil. Eu ajudava pegando papelzinho e levando na rua da loja dela para tentar ajudar a vender. Depois disso, eu falei, o que eu posso fazer para poder ganhar um dinheiro aqui dentro da faculdade? E o que eu fiz foi justamente estudar mais. Fiz trabalhos com gambá e para poder juntar com isso, que esse eu fazia, foi o começo, fiz trabalho na pediatria e aí eu fui trabalhar na física médica, que nessa parte a gente começou a estudar as mamografias. Na mamografia existem uns métodos, como você tem uma imagem, é mais fácil de você procurar. E nessa época, falando assim, de 20 anos atrás, 1999, 98 para 99, já tinham trabalhos mostrando que para a mamografia, através da inteligência artificial, ainda que era uma coisa mais simples, você conseguia identificar o câncer de mama, naquela época. E nesse 20 anos que a gente tem aí, 25 anos, isso modificou muito. Em 2022 foi quando surgiu o chat GPT. E que isso, você pegar, tem toda uma história. Em 1948, se eu não me engano, eu não sei se é 47 ou 1948, você teve o primeiro computador, que foi o ENIAC, que era um computador imenso, que ficava num andar de um prédio inteiro, todo ele resfriado em válvula, para você fazer alguns cálculos. E na inteligência artificial, o primeiro teste que você faz é um teste para você ver. Você coloca 3 pessoas, uma pessoa que é o juiz, e uma pessoa e a inteligência artificial. E esse juiz tem que mandar perguntas, a inteligência artificial e a pessoa vão responder, e pelas respostas o juiz ele tem que tentar descobrir qual que é o humano e qual que é a máquina. E o teste dá positivo quando ele não consegue diferenciar, quando a máquina engana. E isso no decorrer do tempo. Quando você vai vendo toda essa evolução da inteligência artificial, você viu, a gente tem um tema só de inteligência artificial que daria para falar. Aí você chega até uma parte na medicina, que é muito utilizado, que seria a rede neural convolucional. Vocês conhecem? Conheço. Rapaz, eu tenho MBA em ciência de dados, filho. Então é verdade. Então, eu não sou só um rostinho bonito, cara. Eu sou um cara estudioso também, entendeu? Se fosse depender do rostinho bonito. Então, a rede neural convolucional é justamente você conseguir ter uma visão computacional. Que é para isso que os carros da Tesla tentam enxergar se é uma árvore ou se é uma pessoa, para poder andar, ou se ela vai passar no meio da rua, e se for parar e olhar pro semáforo e ver se ali está verde, vermelho, e parar também. Nesse conjunto todo, você consegue transferir essa visão computacional para as lesões de pele, com uma diferença em relação aos exames. Quando você faz uma mamografia, é um exame que ele é bidimensional, que você vai olhar e vai ser muito mais fácil. Quando você vai olhar uma pinta, você tem todo o critério que você tem quando você olha essa pinta, para ver se essa pinta ela realmente vai ser maligna, benigna, e ela é tridimensional.
existe toda uma tendência futurística que a gente vai ter em relação a isso, se no futuro você utilizando óculos, tá, como o Orion, que é o óculos da Meta, que é muito difícil ainda pelo preço, que sairia mais de $10 mil o custo dele, você conseguir olhar para aquela pinta e a sua própria inteligência artificial através desse método da rede neural convolucional que você faz a identificação, ver se aquilo é maligno ou benigno. Nós já temos, os índices ainda são baixos. Quando você olha um trabalho científico, para isso que eu estudo a medicina baseada em evidências, como você diz, para não ser uma seita sem um conhecimento específico e que você não consiga reproduzir, se você pega um trabalho científico da empresa que está desenvolvendo uma tecnologia, você vai ter um conflito de interesse. Aí ele fala, nossa, olha, a gente consegue ver melhor que o médico especialista. Aí quando você pega um trabalho que vai ser bem feito, que você vai ter que ter uma metodologia adequada, com o que a gente chama de espaço amostral, que é um N, uma quantidade melhor, você vê que existe uma melhora, que você consegue através de um software fazer uma descoberta de um tumor, mas que ele ainda não é melhor que um especialista, mas já é um grande passo. Porque você pode pegar um médico não especialista numa região em que você não tem, porque você demora anos para formar um especialista, e esse especialista, depois que estuda 10, 15 anos, ele precisa de mais 10, 20 anos para se tornar experiente. Apesar de ter um médico especialista, ele tem também um período de aprendizado, tá? E vai ter uma melhora com esse ganho, se ele continuar se desenvolvendo, tendo experiência, tendo erros. E quando você pega um software que vai fazer isso com equipamento, você vai ter um resultado, às vezes, melhor que um clínico que não sabe absolutamente nada, tá? E você pode trabalhar o que a gente fala de sensibilidade e especificidade. É muito melhor você ter um falso positivo, falar assim, eu acho que esse é um tumor, do que um falso negativo. E aí você faz o que a gente chama de curva de Hock, que é uma curva que você pega por dados matemáticos e vai colocar, olha, eu quero que a minha curva eu tenha mais falsos positivos do que falsos negativos. E aí você faz um screening. E aí depois desse screening você diminui e aí você leva para o especialista. E isso você consegue juntar desde a parte do câncer, a parte de tecnologias e até, eventualmente, até a parte de tratamento com a medicina robótica do futuro. Caralho! Curva Rock. Pô, então você acredita que a gente está evoluindo para um futuro próximo, até, vamos falar, uns 2, 3 anos, para que seja possível com a IA eu identificar próximo de 100%, ó, isso aqui realmente é um melanoma, isso aqui tem que ser tratado e o tipo de tratamento é esse aqui. Não que ele vá substituir o médico de maneira nenhuma, mas que ele vá apoiar nesse nível de acuidade? Quando você fala de inteligência artificial, a gente tem a inteligência artificial baixa, né, de baixo suporte, que é a que a gente tem hoje. Mesmo o ChatGPT é considerado, ela é de baixa. Você tem a inteligência artificial superior, que vai ser quando você tiver, tipo, aqui eu não lembro o nome, mas no Star Trek, que ficou no lugar do Spock, que é um robô, que ele... O Data. Isso. Que é do New Generation. Isso. Do Picard, Então, que ele tem essa característica, ele já pensa. Então a gente imagina que vai ser assim. A gente tem um ChatGPT e esse crescimento é logarítmico. No dia que a gente tiver, eles chamam de inteligência artificial geral, que a gente não tem inteligência artificial geral, vai ser aquela inteligência artificial que ela vai conseguir emular o ser humano. Quando você tiver essa inteligência artificial, ela pode criar a superinteligência, que é a Skynet, que vai matar todo mundo. É isso aí. Essa que é Esperamos ansiosos esse dia. Então, essa que é a discussão. Mas como você falar se vai ser daqui a 2 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 100, fica difícil, porque aí vai ser um crescimento de conhecimento logarítmico. E a gente pode realmente, de repente, chegar muito antes do que se imagina nessa inteligência artificial geral. E ela já vai ser tão rápida que ela vai construir a superinteligência. E que pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas na história da humanidade, quando a gente aí vai sair do tema e entrar, por exemplo, você falar, e se a gente descobrisse vida em outros planetas? Se chegasse uma vida de outro planeta e chegasse no planeta Terra, e pela história que a gente tem da humanidade, todas as culturas que são superiores, elas chegam e destroem as anteriores. Talvez,
se isso acontecer com um ser extraterrestre ou com uma inteligência artificial, existe uma chance da gente não ter um futuro. Se você me perguntar, você acha que a inteligência artificial vai poder ajudar o médico, vai ser, não vai ser superior. Eu acho que um dia ela vai ser superior, mas seria igual o carro. Quando você pega um carro, a gente está numa mudança, eu troquei o meu carro, não vou falar a marca, mas assim, eu achei o máximo. Porque aquele Tesla é seu? Uma das coisas que eu achei muito interessante é que hoje em dia você tem os sistemas que você consegue identificar o carro da frente e diminuir a velocidade. Então eu sou um cara que eu não acho que os 110 km é a velocidade mínima. Eu acho que é a velocidade máxima que é a que eu vou. E eu usava um outro carro que ele não tinha esse controle. Então ele perdia o quanto que ele estava de velocidade numa descida, numa subida, ele diminuía, quando estava na descida aumentava, e você podia passar num radar e ser pego. Hoje em dia, ele já regula essa velocidade tanto na subida quanto na descida, e ele identifica o carro da frente. E dependendo do modelo, ele também vê as faixas. E você está numa fase de transição do carro autônomo que a gente escuta desde a década de 60 falar. Só que a gente agora está numa escala logarítmica. Então você pega os dados, por isso que a gente fala, e aí o Paulo Pedroso entende muito mais de ciência de dados, ele vai poder entender e falar até a diferença, que antes a gente só falava em CPU e memória RAM. Hoje em dia a gente fala de GPU. A GPU é a parte da unidade gráfica, que a gente usa para renderizar vídeos e tudo mais, mas também usa para as LLMs. E isso faz toda a diferença.